Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É interessante, o nosso Deus, nosso Jesus, ele trabalha de formas que nos surpreendem, chega a nos constranger de tamanho amor que ele nos trata. Porque aqui o homem, ele disse: se podes. Se eu creio, eu não vou dizer se podes, vocês concordam? E Jesus responde para ele: tudo é possível àquele que crê. Mas naquele momento não parecia que ele estava crendo muito, né? Porque ele disse: se podes, faz alguma coisa pelo meu filho. Se tu podes, Jesus, se tu tens o poder, faz alguma coisa pelo meu filho. Foi assim que esse pai chegou a Jesus, porque ele estava com o filho numa situação muito difícil, um filho que se jogava no fogo, na água. E ele é sincero com o Senhor. Ele diz: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Não temos que ter medo de falar o que está no nosso coração. Se é algo que sabemos que não é bom, nós vamos falar e depois nós pedimos perdão ao Senhor, porque Ele é nosso Pai e nós não temos que ter medo de Jesus, não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter temor, nós temos que ter respeito, mas nós não temos que ter medo de falar aquilo que está no nosso coração, porque Ele é o único que pode ouvir e tratar. Amém? Eu já disse para Deus que diante de uma certa situação, estou falando de mim, que eu não conseguia ver a bondade de Deus. E eu temi, eu não tive medo porque eu falei para o Senhor, mas eu temi e eu disse: Senhor, me perdoa, mas eu não consigo ver a tua bondade nessa determinada situação. Mas me ajuda, Senhor, porque mesmo que os meus olhos físicos não consigam enxergar, eu quero enxergar com os olhos espirituais. Amém? Porque tem coisas que aos nossos olhos, a gente não vê a bondade de Deus, a gente não vê a mão de Deus naquela situação, naquela causa. Alguém aqui já viveu isso ou só eu? Mas isso não quer dizer que eu não posso chegar para Deus e falar, porque só Ele pode tratar a minha falta de fé naquele momento, a minha falta de entendimento espiritual, de discernimento espiritual. Eu não tenho condições de resolver, nem você. É o Senhor. Vou marcar aqui o tempo, viu, gente? Porque eu falo muito. Então, vou marcar. Então, a gente tem que falar assim, a gente tem que chegar para o Senhor e dizer: Senhor, é assim. Senhor, alguém aqui já chegou para o Senhor e disse assim: Senhor, eu estou chateada contigo? Já? Alguém já teve coragem de chegar e dizer? Alguém já chegou para o seu pai e disse: pai, eu estou chateado com isso que o Senhor fez para sua mãe? Já? Sim ou não, gente? Deus, Ele é nosso Pai. Nós não podemos jamais perder o respeito para com o nosso Deus. Jamais. Mas se a gente sabe falar a nossa sinceridade, isso serve até para nossos relacionamentos, Essa questão, eu falo tudo que eu penso porque eu sou sincera. Isso aí não é coisa de crente não, viu, meu irmão? A gente tem que falar aquilo que a gente pensa que vai edificar a vida do outro em amor. Porque senão eu mato o outro, ao invés de eu trazer cura para ele e para mim, Então, eu tenho que chegar para Deus e falar aquilo que está me magoando, aquilo que está me entristecendo, aquilo que está me ferindo, mas com respeito. E no mesmo instante clamar a Ele para que Ele venha me ajudar, como aquele pai disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. A segunda oração que gera intimidade com Deus é a oração constante. Vamos abrir em Daniel, capítulo 6.
Daniel 6:10. Amém? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali ele fez o que costumava, e ali ele fez o que tinha o hábito de fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel, ele tinha o hábito, era prática, a prática dele era orar 3 vezes por dia, todos os dias, né? Como acabamos de ler, ele se ajoelhava e agradecia ao seu Deus. Ele não foi orar naquele dia porque ele estava sendo perseguido e precisava da ajuda, do socorro de Deus. Ele orava todos os dias, agradecendo. E naquele dia, ele sabia que estava sendo tramado algo contra a vida dele. E ele foi para o seu quarto, e ele se ajoelhou, e ele orou agradecendo a Deus. É o que diz aqui na Bíblia. Amém? Daniel, ele entendia e conhecia muito bem a sua total dependência de Deus. Daniel, muito jovem, foi levado a viver em circunstâncias que ou ele desenvolvia um relacionamento profundo e íntimo com seu Deus, ou ele iria sucumbir a meio a tantas pressões, né? Nós não vamos entrar aqui na história de Daniel, mas para quem conhece, né, sabe que ele foi levado cativo para a Babilônia, muito jovem, e lá ele teve que viver no meio de um povo, de uma cultura diferente, de uma religião diferente, com costumes diferentes. E ele se posicionou. Acredito eu, tá, gente? Aqui não está na Bíblia. Mas eu acredito que no início das orações de Daniel, ele orava clamando, pedindo para que Deus o guardasse. Mas com a prática, ele desenvolveu uma intimidade tão grande que diante de tudo que podia lhe acontecer, e como de fato aconteceu, né, que ele foi jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que ele orava agradecendo. No caso de Daniel, ele não questionou, ele não reclamou, nem tampouco duvidou do cuidado e da fidelidade do seu Deus, independente do que iria lhe acontecer. E ele pôde colher os frutos dessa intimidade com Deus. Frutos esses que foram além, alcançou além da vida de Daniel, salvou além da vida dele da cova dos leões. Vamos ler o que está em Daniel 6, no versículo 20. A partir do versículo 20. Eu acho esses versículos assim, algo tremendo. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente perante Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Eu vou pular aqui para o 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens tomam e reverenciam o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais se acabará. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia! Glória a Deus! A atitude de Daniel o livrou da cova dos leões. Mas muito além disso, a atitude de Daniel fez com que o nome de Deus, do único Deus vivo, fosse conhecido, respeitado e reverenciado por todo aquele povo. Gente, é a oração
Sem a oração nós não podemos nada, porque a oração é que nos liga com Deus. Assim como Daniel, nós precisamos entender, eu e você, precisamos entender que para nós conseguirmos vencer todas as adversidades, todas as lutas que esse mundo mau, que esse tempo perverso coloca diante de nós, tem que ser através de oração. E não é orar quando o inimigo vem me atacar, não, porque o inimigo ele está em todo o tempo. Em todo o tempo à espreita, esperando a hora de nos tragar. Então nós não podemos nos dar o luxo de orar no dia que eu estiver com medo. Daniel, ele orava todos os dias. Nós precisamos entender, eu e você, que nós necessitamos da oração, como nós necessitamos da água para viver. Porque a nossa vida espiritual, ela depende disso. A nossa vida espiritual, ela só vai se manter de pé se nós tivermos um relacionamento de intimidade e profundidade com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. A terceira oração que gera intimidade com Deus é a oração perseverante. Queria que a gente abrisse aí em Mateus 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. Para mim, essa mulher é um dos maiores exemplos de perseverança e determinação. Porque mesmo diante de tantos nãos, de tantas situações adversas, ela se manteve firme. Vamos ler aqui o que é que diz. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. E então seus discípulos aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu para a mulher: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, ela ouviu tudo isso, e o que é que ela fez? Ela veio e adorou a Jesus de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme deseja. Naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos entender que nós temos que estar insistindo com o nosso Deus, aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente sabe que é algo que a gente precisa, que a gente deseja, essa mulher, ela tinha uma filha que estava endemoniada. Qual a mãe aqui, que diante de uma situação dessa, não moveria céus e terras pelo seu filho, né? Mas muitas vezes, nós desistimos muito fácil. E Deus fala comigo isso. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes a demora, os nãos que a gente recebe, faz com que a gente desista de orar por algo que é tão importante. Nós não sabemos a resposta do Senhor, porque a vontade dele, ela é soberana. Mas cabe a nós batermos lá na porta, né? Mas leu no início, né?
que a gente tem que ir lá, bate, procura, pede, se humilha, ora, adora, louva, está chorando, louva, está sofrendo, louva, está doendo, louva, ora, se ajoelha, porque é o que pode nos curar. Só Ele tem a cura para as nossas dores. Eu fico imaginando, eu já trouxe uma reflexão em cima dessa mulher, e o Senhor ele me fez pensar o seguinte: já pensou se essa mulher tivesse ido embora quando Jesus disse: não é lícito eu tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? É uma palavra dura, não é? Se essa mulher tivesse: Senhor, eu venho aqui, me humilho, venho acreditando que o Senhor vai fazer alguma coisa por mim, porque o que dizem é que o Senhor é bom e justo, e o Senhor me trata dessa forma, vou embora. Ela teria perdido a bênção. E quantas vezes nós desistimos da nossa caminhada com o Senhor, nós desistimos de um irmão, nós desistimos da igreja, nós desistimos dos nossos filhos, nossos cônjuges, né? Porque está difícil, é muita frieza, é muita indiferença, é muita luta, eu vou desistir. Mas o Senhor, Ele nos ensina através da história dessa mulher, como nós devemos insistir diante do nosso Deus, né? Nos humilhando, adorando. Em nenhum momento ela usou uma palavra dura, pelo contrário, todas as respostas que vinham até ela, todos os nãos, ela continuava buscando. E que a nossa oração possa ser essa: Senhor, esse é o meu pedido, esse é o desejo do meu coração, de mãe, de esposa, de filha, de serva, seja qual for a tua petição. Não desista, minha irmã. Se Deus ainda não deu a última palavra, não desiste, porque a última palavra quem dá é Ele. Amém? Glória a Deus. A quarta oração, estou terminando, viu? A quarta oração que gera intimidade é uma oração ousada. Nós vamos falar sobre a oração de Elias. Ela foi ousada porque ele sabia que aquela luta, ela não era dele. Ela era muito mais de Deus do que dele. Quando vamos orar contra potestades e principados, precisamos orar com ousadia. Mas essa oração, ela tem que ser cheia do poder que Jesus fala lá em Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Vamos ler aqui o que está em 1 Reis 18. Eu disse que a gente ia passear bastante pela Bíblia. Você está colocando aí. 1 Reis 18, versículo 36. Amém? A oração de Elias diz assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és o Deus, que Tu és Deus em Israel, que sou o Teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando todo o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Quem puder, depois leiam novamente essa história que vocês já conhecem, porque é tremendo. É a gente entender que Deus, Ele tem todo o poder, e que esse poder, Ele foi prometido também a nós. Mas para isso,
Nós precisamos realmente ter uma vida de oração, ter uma vida cheia do Espírito Santo e do poder que vem dele. Jamais podemos orar com ousadia pelas nossas forças, para não sermos envergonhados. Como está escrito lá em Marcos 9, 28 e 29. Não vou ler, eu vou só falar aqui, porque a gente já está com o tempo corrido. Jesus, ele diz que esse tipo de oração só pode ser expulso com oração, esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração e jejum. Os discípulos foram lá para expulsar o demônio e eles não conseguiram expulsar. E eles perguntaram a Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus disse isso. Em algumas versões que eu fui ler da Bíblia, é interessante que fala só da oração, Esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Eu só vi uma versão que fala do jejum, que também é importantíssimo. Mas é isso. Jamais nós podemos enfrentar. Nós não podemos lutar guerras espirituais com armas carnais. É impossível. Nós seremos facilmente derrotadas. Facilmente nós seremos derrotadas. Porque uma luta espiritual, ela tem que ser lutada com armas espirituais. Vamos ver aqui o que está escrito em Efésios 6, 12 e 18. Rapidinho. Efésios 6, 12 e 18. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura. Aqui ele vai falar de todas as armaduras, Aí nós vamos pular aqui para o versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração também por todos os santos. Nós precisamos estar realmente armadas, com as armaduras que estão lá em Efésios 6 e em oração constante, porque só assim nós conseguimos. Gente, eu não estou falando aqui da ação de possessão, não, tá? Porque existem muitas guerras espirituais que não se manifestam, Pastor Marcos Sérgio, ele tem sempre o costume de falar que você expulsar um demônio é muito mais fácil, aquele que está ali, se manifesta, do que você lutar contra os demônios invisíveis, demônios que lutaram para que vocês não estivessem aqui nessa noite. Demônios que lutaram e que talvez tenham conseguido segurar algumas mulheres para que elas não viessem hoje à noite, Existe uma guerra constante, não é, Marcelo? Porque ela entende o que eu estou falando, porque nós oramos antes do culto começar, E o Senhor, ele revela. Existe uma guerra espiritual, ela é constante e nós não podemos vacilar. Nós não temos tempo para vacilar. O tempo hoje, ele é de urgência, é de nós estarmos o tempo todo nos pés do Senhor, porque os dias maus, eles estão acontecendo e muitos estão sucumbindo, muitos estão voltando atrás. Quem aqui conhece alguém que era crente, firme nos caminhos do Senhor, apaixonado pela palavra e hoje não quer nem saber de Deus, nem saber de Jesus? Alguém conhece? Muitos, Infelizmente, muitos. E a palavra de Deus, ela diz que aquele que está em pé, cuide. Porque o inimigo, ele não está batalhando por quem está lá fora, não. Ele está batalhando para tirar a gente dos caminhos do Senhor. Mas ele está repreendido no nome de Jesus. Porque eu profetizo nessa noite que aqui tem mulheres de oração, mulheres tementes, mulheres que buscam intimidade com o Senhor e que estão se fortalecendo para vencer o maligno. Amém? Glória a Deus. Nós vamos para a última oração. Existem muitas outras, tá, gente? Gostaria de falar aqui sobre Moisés, da oração de Ana, mas nós não temos tempo.
Então vamos falar da quinta oração que gera intimidade. Essa oração é a oração de entrega total. É aquela oração que você vai para os pés do Senhor, você já orou, você já pediu por aquela causa, por aquela situação, de acordo com a sua vontade, de acordo com o que você acredita que é o melhor, e você já pediu de todas as formas. Aí chega aquele momento que você tem que dizer assim: Senhor, Espírito Santo, ora por mim, leva para Deus tudo aquilo que eu preciso, porque eu não sei mais como orar. Então eu me entrego e clamo para que seja feita a vontade de Deus. Nós vamos ler aqui Mateus 26, 39 e 42. E essa oração, ela foi feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aí vamos aqui para o 42. Ele se retirou pela segunda vez e orou: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Em Lucas traz uma versão um pouco diferente. Fala a respeito dessa segunda oração assim: que estando ele angustiado, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam sobre o chão, sobre a terra. Jesus fez essa oração. Jesus, ele clamou a Deus, porque aqui ele estava como homem, sentindo todas as dores, todas as aflições, todas as angústias que eu e você não passamos nem perto. Existem situações em que precisamos estar prontas a abrir mão de tudo que consideramos precioso para nós, para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas e através dela. Jesus fez uma oração, e nessa oração ele pediu para que Deus cumprisse a vontade dele, por mais que ele soubesse o que lhe custaria, todo o sofrimento que ele teria que enfrentar, porque Jesus passou por todo tipo de sofrimento, sendo inocente, levando as nossas dores, os nossos pecados, as nossas vergonhas. Ele sabia tudo o que iria passar, tanto que quando ele ora, ele pede que, se possível, Deus passasse dele aquele sofrimento, mas todavia que prevalecesse a vontade do Pai e não a dele. E nós precisamos aprender a entregar tudo nas mãos de Deus e orar para que se cumpra a sua vontade e não a nossa. Mesmo que aos nossos olhos humanos essa vontade não seja boa, mesmo que nos traga dor, tristeza e sofrimento, pois como está escrito em 2 Coríntios 4,17, nossos leves e momentâneos sofrimentos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Salmos 34,19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando nós lemos, que nossos leves e momentâneos sofrimentos, aí você pode pensar assim: mas aqui ele está falando de um leve sofrimento, não é daquele sofrimento que eu estou enfrentando. Mas na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que não importa o tamanho do seu sofrimento, da sua dor, da sua luta, da minha dor, da minha luta, o que está preparado para nós tem um peso de glória tão maior que a gente nem vai lembrar. Aqui a gente sofre, a gente chora, dói, é difícil, mas que a gente esteja com os nossos olhos naquilo que tem preparado para nós na eternidade, amém? Nós sabemos que aqui é uma passagem, e a Bíblia em nenhum momento promete que nós viveríamos um tempo de tranquilidade, que aqui seria tudo tranquilo.
Só um instantinho. Marleide, pode pedir o César para começar aqui o louvor? Então, e glória a Deus, né? Que Jesus ele fez essa oração e ele entregou a sua vida nas mãos de Deus. Porque por amor a mim e a você, ele entregou a sua própria vida. Para que hoje, eu e você, tivéssemos livre acesso ao Pai. Hoje nós temos livre acesso de entrar na presença de Deus, orando e clamando em nome de Jesus. Porque é no nome dele que há poder. É no nome de Jesus que há cura. É no nome de Jesus que cadeias são quebradas. É no nome de Jesus que a oração feita no nome de Jesus, ela pode trazer à existência aquilo que não existe. Ela pode tornar possível aquilo que é impossível. Nós somos ensinados e sabemos que toda a nossa oração, ela tem que ser feita no nome de Jesus. E isso só é possível, essa oração, porque Jesus um dia, ele orou. Ele estava ali no Getsemane. Ele estava ali sabendo que estava a poucos passos de enfrentar todo aquele sofrimento. E ele orou ao Pai. Porque, como eu já disse, como homem que ele estava ali, né, ele sabia o que ele iria passar, o que ele iria sofrer. E naquele momento ele disse: Deus, se for possível, esse cálice passar sem que eu beba. Mas todavia, cumpre a tua vontade na minha vida. Né? Então eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Porque nós vamos fazer desse louvor a nossa oração. E nós vamos clamar pelo nome de Jesus. Porque no nome dele, nós podemos fazer coisas que estão prometidas na palavra. No nome dele nós podemos curar, nós podemos expulsar demônios, nós podemos ser livres daquilo que nos aprisiona. No nome de Jesus nós podemos alcançar uma vida de intimidade, de abundância com o Pai. Então vamos clamar, porque no nome de Jesus há poder. Logo em seguida nós vamos estar orando. Se você compreendeu, né, e quer ter essa vida ainda mais de oração e colocar em prática todos esses pontos aqui que Deus nos ensinou nessa noite, né, eu gostaria de convidar que todos viessem aqui para frente. Sei que a gente já está pertinho, mas que a gente possa, no ato de rendição a Deus, a gente vir até aqui à frente e trazer para Ele aquela petição, aquela causa que você tem orado, mas talvez você não tenha sido sincero o bastante, ousada o bastante. Talvez você não tenha feito essa entrega total. E hoje o Senhor, Ele te dá a oportunidade de levar até Ele a sua causa, orando, colocando tudo diante do Senhor. Amém, aleluia, Deus. Faça desse louvor a sua oração. Feche os seus olhos. Não deixe nada te distrair. Não olhe para o pessoal do louvor, não olhe para mim. Feche os seus olhos e entre numa conexão com o Senhor, porque Ele está aqui. Ele é presente neste lugar. Aleluia, Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Sei que existe paz em tua presença, clamo Jesus, aleluia. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que a esperança e liberdade clamam Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome
o Senhor. Não. Porque você foi usada na sua infância, na sua adolescência. E hoje o Senhor te liberta. É como se fosse uma pessoa fosse puxando essa dor dentro de você. Essa dor não te pertence mais. Hoje você pode dizer: eu sou livre para amar e ser amada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu curaste essa nossa irmã. Obrigado, Senhor, tantos e tantos anos presa pela falta de perdão, Senhor. Falta de perdão pela pessoa que abusou e falta de perdão com ela mesma, porque não conseguia perdoar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu és Deus, porque tu és Deus. Obrigado, Senhor, pela paz que tu derrama neste lugar, porque a presença do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, porque tu acalma as tempestades. Obrigado, Senhor, porque tu acaba com as grandes ondas que vêm ao nosso encontro, querendo nos derrubar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela família de cada irmã que aqui está. Que Deus visite a tua casa. A promessa da restauração. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas coisas que tu realiza onde nós não enxergamos, nós não vemos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela comunhão das igrejas hoje, Senhor. Somos poucas, mas foram essas que tu escolheste para estar aqui hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela comunhão da Igreja Cidade dos Funcionários, com a Igreja Cidade do 2000 e com a Igreja da Praia do Futuro, Senhor. Obrigado, Senhor, que essa união se estenda, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque unidas nós somos mais fortes. Obrigado, Senhor. O Senhor visita uma pessoa que sofre pela falta de esperança, que não sentiu mais nem a presença de Deus. Hoje você sente dentro do teu ser uma paz. Todo o seu corpo é tomado por uma grande paz. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu curas lutas de ansiedade. Obrigado, Senhor. E tu as chamas para descansar em ti. Porque quem faz és tu, Deus. Porque tu és o Pai. Porque tu és Senhor, Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, que tu restaura a liderança, Senhor. Que aqui tem líderes que tu restauras, Senhor. Tu curas, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu cura de feridas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. E o Senhor, especificamente, o Senhor vai para uma pessoa que cura de autoestima. Que a partir de hoje você não vai mais dizer: eu não consigo, eu não posso. Você consegue, você pode, porque em Cristo você é vitoriosa. Obrigado, Senhor. Louvado, exaltado, glorificado seja teu nome, Senhor, que tu hoje quebra os nossos corações, Senhor. Quebra, Senhor, toda a frieza, toda a indiferença, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de fazer mais uma oração. Nesse momento nós vamos estar orando pela sua causa, orando por aquilo que tem afligido o seu coração, que você possa estar levantando a sua voz em oração e entregando ao Senhor. Se você sentir o desejo de vir aqui e se ajoelhar, nós vamos orar juntas, clamando a Jesus,
para que Ele venha ouvir a nossa súplica, ouvir o nosso clamor e fazer conforme a sua vontade. Porque nós vimos aqui que Ele pode todas as coisas, Ele cura, Ele manda fogo do céu, Ele dá filho àquela que é estéril. Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Então traga ao altar do Senhor a tua causa que para você, aos seus olhos humanos, você considera impossível, mas que para Deus, nós já vimos aqui hoje, você tem um filho que está distante dos caminhos do Senhor, coloca ele no altar de Deus. Se você tem um marido que está enfrentando uma luta, se você está enfrentando uma luta no seu casamento, venha até aqui, clama a Jesus, porque Ele tem o poder. Vou pedir a Marlete que ela continue louvando baixinho, baixinho, e nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar, Senhor, cada uma dessas irmãs que estão aqui, Pai, nessa noite. Eu quero te pedir, eu quero interceder, Senhor, pela vida de cada uma delas, Pai. Senhor, eu não sei a causa, eu não sei a dor, eu não sei o sofrimento e a peleja que elas têm enfrentado, mas Tu conheces todas as coisas, e no nome de Jesus nós clamamos que o Senhor visite, que o Senhor ouça a oração, que o Senhor se compadeça de cada uma delas, que o Senhor venha resplandecer o Teu rosto sobre elas, Pai, dando a Tua paz, dando a providência que elas necessitam. Se é cura, vem, traz a cura. Jeová Rafa, nós clamamos que o Senhor chegue com cura. Se é paz, nós clamamos. Se é paz no casamento, se é paz no relacionamento entre pais e filhos, que o Jeová Shalom se faça presente, trazendo paz. Clamamos ao Deus do impossível, para aquelas que, assim como eu, têm uma causa que aos olhos humanos é impossível. Nós colocamos aqui, Senhor, no Teu altar, porque sabemos que Tu és o Deus do impossível. Nós sabemos, Pai, como nós lemos, Tu és aquele Deus que faz milagres e maravilhas, o único e suficiente que tem poder de fazer, trazer à existência as coisas que não existem, de fazer o impossível. Josué orou e o sol parou, como nós cantamos aqui. Ana orou e o Senhor atendeu a sua oração, e ela engravidou, não só uma vez, mas várias vezes. Para Ti, Senhor, nada é impossível, e eu Te apresento, Senhor, cada uma delas, Pai, cada uma, Senhor, que está aqui, porque o Senhor olha individualmente para cada um de nós. O Senhor conhece, o Senhor sonda aquilo que está no teu coração, meu irmão. Ora e entrega ao Senhor, porque Ele fará conforme a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas se Ele ainda não deu a última palavra, continua clamando. Se Ele ainda não deu a última palavra, continua todos os dias, assim como Daniel, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, se ajoelha e ora, busca ao Senhor, faz como aquela mulher cananeia. Se já houve esse
tempo é do Senhor, porque a palavra diz que para Deus um ano, 1000 anos é como um dia. Então, no tempo do Senhor, se você não desistir, você vai alcançar a vitória que Ele tem preparado para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Pode levantar, levanta glorificando e pela fé, levanta agradecendo a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Deus. Tu é aquele que traz luz à escuridão. Tu é aquele que abençoa as famílias. Glória a Deus. Clamamos pelo teu santo nome, Jesus. Obrigada, Deus, por esse tempo precioso. Obrigada pela vida de cada irmã, Senhor. Obrigada, meu Pai, pela tua palavra que é poderosa, pela tua palavra que alimenta, que traz esperança, que renova, que restaura. Obrigada, meu Deus, que possamos pôr em prática, Pai, aquilo que tu nos entregou nessa noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Amém. A gente pode se sentar, né? A gente respirar um pouco. O negócio foi tremendo, não foi não? Glória a Deus. É assim, né? Quando se junta para orar, Deus faz. Né? Alguém quer dar um testemunho do que Deus fez? Que fazer igual meu marido, que não precisa vir de todo mundo, basta um de cada vez, certo? Do que ficou mais forte para você, que algo concreto, alguém quer partilhar, alguém quer comentar, alguém quer dar um testemunho? Vixe, o Senhor comeu a língua de todo mundo nessa oração. Os olhos estão tudo brilhando, estão brilhando mais forte. Está tudo reduzindo a força do Espírito Santo. Tá? O semblante é outro, isso aí eu posso garantir. Umas com os olhos nivelados. Nada, ninguém quer falar nada. Dolinho, dolinho. É aí uma corajosa, gente. Glória a Deus. Amados, boa noite, a graça e a paz do Senhor. Eu me chamo Ivângela e tenho a honra de me congregar na Gileade da cidade de 2000. E seria uma covardia da minha parte sair daqui hoje à noite sem verbalizar que o Deus que nós servimos, o Deus que nós saímos da nossa casa para cultuar, é o Jeová Jireh todo o tempo. É o Deus que providencia. E eu não estou falando dessas coisas pequenas, materiais apenas. Eu estou falando de sustento para a alma. Eu estou falando de ânimo para continuar, de forças para não parar. E eu louvo o nome do Senhor, porque desde o momento que aquela filha de Deus, a Nid, né, me enviou o convite, o Senhor colocou no meu coração, né, para eu estar aqui hoje à noite. Mas eu confesso que a Bíblia diz que o Senhor sempre vai além do que pedimos ou pensamos. E eu não imaginava que o Senhor fosse falar tão poderosamente ao meu coração e providenciar hoje o que eu preciso para continuar, né? E queria encerrar só dizendo a oração que Moisés fez no Salmo 90, que seja a nossa para fechar essa noite. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias de uma maneira tal que eu alcance um coração sábio. E nós estaremos sendo sábios se colocarmos em prática o que ouvimos aqui a respeito dessa arma poderosa que atravessou todos os séculos
e chega a noite de hoje com força total na vida daqueles que creem. Amém? Agradeço a oportunidade. Tem mais corajosa aqui? Tem outra corajosa? Fechamos uma. Ixi, mas nenhuma. Então todo mundo olhando e quer se levantar da cadeira. Olha aí. Nome é a igreja. Meu nome é Maria, sou da cidade 2000, né? Então, estamos aqui celebrando para o mesmo Deus, louvando o mesmo Deus, amando o mesmo. Pois onde tiver um, dois ou três, estará no meio de nós e Ele está aqui. Eu queria dizer para as irmãs que eu senti minha aflita hoje, porque enquanto a gente estiver nessa terra, o Senhor Jesus disse: vocês têm uma aflição, vocês têm preocupações, mas eu estarei com vocês. Estarei com vocês todo o tempo, né? E como diz o louvor, como diz a própria palavra, que Ele é o nosso alimento. Ele é alimento para a nossa alma, para a nossa mente, né? Então, eu queria dizer que o Senhor que nos sustenta todos os dias. Pode acontecer o que acontecer, o que houver, Ele estará conosco todo o tempo. Ele é nosso alimento diário, nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente todos os dias da nossa vida. Amém? Mais alguém que não seja da cidade 2000? Que temos outras igrejas aqui, nós temos Prado Futuro, nós temos cidade dos funcionários. Ou Deus fez só na cidade 2000? Mas nenhuma corajosa? Olha, eu represento a cidade. Opa! Prado Futuro. Senhor, amados, quero só dizer em primeiro lugar que o Senhor no ano passado nos presenteou com o Ministério Feminino da Cidade 2000. Irmã Nivângela é assim uma tocha viva. Nós temos aprendido muito com elas e elas são tão graciosas. Todas as vezes que convidamos, elas estão lá. E elas, como é mais perto, elas vão batalhando, viu? Louvar a Deus pelo que o Senhor está fazendo na igreja dele, porque a oração de uma mulher, minha mãe dizia isso, agrada o coração de Deus e parece que o Senhor se apressa em ouvir. Agora tu imagina as mulheres de Deus caminhando em unidade, né? Mas quero só testemunhar rapidamente. Terça-feira eu tinha um café marcado na minha casa, que desde o ano passado eu adotei essa prática, né, irmã Lidete? Levo as irmãs lá para casa para a gente. O café é só a desculpa, mas o objetivo é estarmos orando. E terça-feira, já próximo ao momento do café, eu precisei entrar em contato com as irmãs, né? Inclusive uma daqui, porque a Ellen passou muito mal, uma situação que tem angustiado a minha alma, né? Mas interessante que hoje nós fizemos um casaco lá na Praia do Futuro e desde o momento que cheguei em casa, uma ansiedade tão grande na hora do culto. E eu digo, Senhor, coisa boa é sentir desejo de estar na tua casa. Eu quero louvar a Deus pela palavra que o Senhor nos trouxe, porque é a oração que nos sustenta em nós. Eu sou uma mulher muito frágil no que se trata de emoções. Pastor Gilberto falava, irmã Nívia, você é muito intensa. Se é para me alegrar, eu me alegro até onde eu não posso mais. Mas também se é para se angustiar, a minha alma ela angustia. Então está sendo dias bem difíceis para mim, mas aí o Senhor nos trouxe hoje à noite
O nosso caminho é o caminho da intimidade com o nosso Paizinho. Ai de nós, se não fosse esse recurso chamado oração, eu nem estaria aqui. Mas é Ele que todos os dias diz: te levanta, minha filha. Como Ele disse para Elias, ainda há um caminho a percorrer. Então, que nós possamos, dia a dia, depender desse Deus maravilhoso e sermos bem íntimazinhas do coração dele, porque Ele é imensamente bom. E nas orações de vocês, orem pelas minhas filhas, em especial pela minha Ela. Amém? Obrigado. Quero dizer que louvei a Deus, louvo a Deus por estar aqui, né? E ouvir a palavra do Senhor que nos motiva a orarmos mais e mais. Obrigada, Marcela. Estarmos unidas, né? E um fato importante é que nós somos crentes. Crentes têm luta, crentes têm batalhas, né? Não existe esse crente autêntico que não tenha batalha, que não tenha luta. Então não é crente, né? Tem uma pessoa muito querida, uma pessoa muito cara para mim, né? Quando eu digo para ela, não estou aguentando, está muito pesada, tem muita luta, tem muita batalha, ela diz: se alegre, você é crente. Crente tem batalha. Quanto mais batalha, maior a vitória. Amém? Vocês acreditam que quanto mais batalha, há mais vitória? Não acreditam, não. Porque está fraco esse amém, viu? Vocês acreditam que quanto mais batalha, mais vitória? Amém. Vocês acreditam que vocês já são vitoriosas? Amém. Vocês são guerreiras do reino de Deus? Amém. Eu vou dizer um segredo para vocês. Nós mulheres, nós temos muitos dons, muitos, inúmeros dons. Fazer três coisas ao mesmo tempo, dirigir e falar com outra pessoa ao mesmo tempo, cozinhar, lavar, passar, fazer outras coisas ao mesmo tempo. Mas nós temos um dom específico. Só nós mulheres temos. É ser coluna. O homem pode ser a cabeça. A cabeça só gira onde a coluna vai. Não é verdade? Então, se seu marido, seus filhos não estão indo para a igreja, assuma seu papel de coluna na sua casa. Tem um testemunho que eu sempre trago no meu coração, que ela é daqui da igreja. Ela vinha para a igreja e o marido não vinha. O marido ia para o shopping, para outro canto. Eu disse: você vai para onde? Eu vou para a igreja. E ela vinha só. Todo domingo era isso. Até que um dia o marido dela veio. E a partir desse dia nunca mais deixou de vir. E hoje ele é uma bênção aqui nessa igreja. A família toda. Vá para a igreja, nem que seja sozinha, se a igreja não for. Você não pode ficar em casa alimentando o que os outros querem. Amém? Nós temos um jantarzinho preparado com muito amor, com muito carinho. Nós temos um chazinho aqui para vocês. E eu vou chamar o pastor Marcos Sérgio para dar a missa final, missa apostólica, tá bom? Eu vou apresentar ele, né? Não sei se todo mundo conhece. Pastor Marcos Sérgio é pastor da igreja, cidade dos funcionários e presidente da convenção. Pai do Senhor, amém? Quero primeiramente agradecer a visita de todos. Vimos aí as irmãs que estavam chegando, né? Rostos diferentes, mas eu já tomei conhecimento ali ouvindo as irmãs da Praia do Futuro e também as irmãs da cidade do Rio, né? Então é uma satisfação recebê-las e quero também agradecer pela presença das irmãs aqui da igreja. É o primeiro culto do ano, eu creio que dentre vários outros que Deus haverá de muito abençoar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, por esse momento.
por esse culto altíssimo. Tu és a razão e o alvo do nosso culto, porque é a Ti que cultuamos, é a Ti que saímos, ó Pai, dos nossos lares para estarmos aqui, para que Tu seja cultuado, adorado por cada um de nós, e de uma forma especial de todas as mulheres aqui presentes. Pai, que Tu venhas abençoar continuamente, venha derramar a Tua graça sobre a vida de todas estas mulheres, também dos seus lares, a extensão aos seus lares, às suas famílias, que estejam sendo representadas por cada uma delas nesse momento em que Te adoram, e que a bênção do Senhor venha sobre suas vidas e todos os seus, todas as suas, tudo aquilo que também lhes pertence, esteja sendo abençoado nessa hora por Ti, Deus, guardado, livrado de todo mal, e que Tu estejas, Senhor, abençoando, provendo todas as suas necessidades. Faz assim, e assim, ó Pai, logo em seguida esse jantar, leva em paz cada um ao seu lar, para que possam, Deus, chegarem ali de forma triunfante, alegre, na Tua presença e também diante de cada palavra que foi mencionada, oração, louvor, enfim, de todas as coisas que aconteceram neste lugar. Abençoe este alimento, Senhor, que haverá de ser servido. Multiplica, Deus, na Tua igreja, mas também na mesa de cada serva Tua que aqui está e de tantos quantos necessitam. Faz assim, Senhor, e assim nós Te louvamos e Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que todos levantem as mãos aos céus. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor Jesus que está por toda a terra, e que a igreja presente com alegria no coração possa declarar: Amém. Deus abençoe.